que o Cudê promoveu ontem. 3 zagueiros, 3-5-2, Menegas, não. Uma linha de 5. Com Bustos, Vitão, Mercado de Stopper, Nico Hernandes, que entrou muito bem, e René. Uma linha de 3 com Johnny centralizado, Arangues pela direita e, pasmem, Wanderson. Wanderson não jogou pelo lado do campo, jogou ali, marcando com entrega, solidário. Talvez até fosse uma escolha inconsequente do Cudê, mas ele apostou em Wanderson, nesta linha de 3 marcadores, com Alan Patrick e Ener Valencia na frente. O Inter mostrou ontem uma variação tática que eu não imagino que seja utilizada, Ribeiro, na sequência do campeonato, ou do Brasileiro, ou da Libertadores, mas talvez em alguns momentos. Ela até pode ser repetida em algum outro momento de Libertadores da América, ou jogo mais difícil, né? Eu acho que foi uma experiência que já tinha sido testada e não muito bem executada contra o Botafogo, mas com certas particularidades. Ontem ela se ouve muito bem. Só que, embora eu reconheça todo o mérito ao Cudê, acho que está certo, né? Eu não posso simplesmente colocar como executores apenas dois nomes, eu vou só elencar 2 nomes. Outros fizeram uma grande atuação, o Arangues foi muito bem, o Alan Patrick também. Mas eu quero colocar em 2, aliás, vou colocar daqui a pouquinho, depois do programa, um post no New canal do Ribeiro Neto, sobre esses 2 jogadores. Ener Valencia e Rocher. E tu sabe que falar de centroavante e goleiro é uma coisa muito difícil, né? Porque mesmo num jogo, né, o centroavante e o goleiro passam de herói a vilão ou de vilão a herói, né, dependendo das circunstâncias. Mas a gente não pode deixar de usar o momento que é positivo para elogiar. A gente é tão crítico aqui, né? Tão ácido às vezes. Cara, por mais que a estratégia tenha sido muito bem executada, e realizada, e pensada, ousada ou não, se não é o Rocher, não dava certo. O Rocher é o goleiro do Inter, tá? O Rocher, ele joga no Internacional. Tá isso, mas eu estou elogiando o Rocher, cara. Deixa eu elogiar o Rocher, sabe? As 2 defesas que ele faz no primeiro tempo, Meneghete, são extraordinárias. A primeira, então, ele tem uma defesa fora da curva. Fora da curva. O Ener Valencia teve 2 bolas no jogo, tá? E vou dizer mais, no segundo tempo ele teve um pouquinho de azar, porque ele, por causa do peso da bola, o peso da bola fez ele perder o time, né? Porque ele ia entrar a bola dentro no segundo tempo. Mas no primeiro ele foi cirúrgico, sabe? Fez os movimentos certos, né? O chute saiu seco, certeiro, entendeu? E isso faz a diferença, Beneguete. Tu ter goleiro e ter atacante decisivos faz a diferença. E isso, pra mim, tá saltando os olhos. Só fiquei com dúvida, eu fui olhar até a escalação de Inter e Botafogo. Qual foi o momento que tu achou? Foi durante o jogo? Durante o jogo o Inter jogou com linha de 5. Tá, não, porque o Inter começou com o Vitão em mercado, né? Não, depois ele coloca o Nico Hernandes e tal. E até não deu muito certo, porque o Inter toma o segundo gol com o Nico Hernandes já no time, tá? Mas o Inter já tinha testado isso aí. Vem, Daniel. Meneghete, eu acho que o grande mérito do Inter, e eu sou um crítico da direção e sou um crítico do grupo do Internacional, por entender que o parâmetro que o Inter tinha era muito pequeno, né? Era totalmente fora daquilo que eu entendia ser o ideal para um ano em que o Inter joga uma Libertadores da América. Então o Inter foi ao Caxias, foi ao Atlético Goianiense, né? A clubes menores para tentar se reforçar. E aí eu quero falar sobre 3 jogadores: Rocher, Arangues e Ener Valencia. E aquilo que a gente fala do jogador cascudo, do jogador que está habituado a esse tipo de enfrentamento, ou inclusive até em condições mais difíceis, como o próprio Ener, que jogou, né, algumas competições com nível de exigência um pouco maior. Isso faz a diferença. O que o Arangues tem jogado, e o Arangues já contra o River na Argentina jogou na experiência. E ontem ele fez uma partida impecável. Isso leva outros ao crescimento, como o Johnny, o Wanderson, que foi bem, né? O René é um jogador que cresceu muito nos últimos jogos, já vinha bem em algumas partidas. O Bustos, que estava sendo contestado, já não está sendo tão contestado assim. Então a coisa no time acabou melhorando, principalmente por este tipo de contratação que o Internacional precisava fazer. Demorou para fazer, mas surtiu efeito. Natural que o Inter fosse ter dificuldades. O Ribeiro fala no Rocher. O Rocher está lá para defender, velho. Tu precisa de um grande goleiro. E isso ajuda também para conquistar um título importante. JB. Não, a primeira avaliação que eu acho que a gente tem que fazer é que o Rocher, ele não vale o que custa, né? É mais caro. Ele não vale o que custou, né? Tem um erro aí nessa história. O Rocher tem um erro, foi muito barato,
O Inter pagou US$1 milhão pro Nacional, mais os impostos da operação e as comissões do empresário, sobe essa conta, vai dar US$1,3 milhão, US$1,4 milhão, US$1 milhão de dólares. Não vale, absolutamente não vale. Tem um erro nessa história aí. O Rocher é muito melhor do que o Internacional conseguiu. E a outra questão é o Ener Valencia. E a gente pega um tripé, Meneghetti, de que não pode ser coincidência. Tu tem Rocher, Arangues e Ener Valencia, e tu coloca ali e tu vê, por exemplo, o Johnny, que sobe de produção. Tu vê o Mercado, que sobe de produção, o René, que sempre foi um cara muito regular, mas que sobe de produção. É óbvio, futebol também, frase do CCD, é jogador. Quando tu coloca jogadores melhores, melhora. Mas também eu concordo contigo. Tem um cara que faz essa situação. Eu não imagino o Inter do Mano Menezes com este nível de atuação que está tendo na Copa Libertadores da América. Olha a diferença do Alan Patrick no time do Inter. Absolutamente não imagino que o Mano Menezes estaria fazendo esse trabalho. Então, sim, para mim é muito mérito do Cudê. Que a gente ontem falava, tinha uma ilha, que era o jogo do River Plate, agora já está pavimentando, já está botando mais umas terrinhas para chegar no continente e botou mais um jogo na altitude. E aí, Meneghetti, eu faço uma lembrança aqui. A gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas está se abrindo um caminho para o Inter. O horizonte abriu.